Olá, que bom que você está aí nesse novo vídeo. Aqui é o Dr. Tiago Leôncio. A gente vai falar de um assunto bem interessante hoje, que é comum entre os pés brasileiros, mas é comum mundialmente. A gente vai falar hoje do joanete, que é chamado cientificamente como hallux valgus. Ok? Mas eu vou explicar para vocês o que é o joanete, quais são os graus de joanete, quais são os graus cirúrgicos e os que não são cirúrgicos, e o que é que causa joanete. Vou falar para você hoje tudo sobre joanete, tá? E vou dar algumas dicas para você parar de sentir um pouco de dor, né? Começar a analisar o teu pé, né, por inteiro ali, ver o que está causando ali. Mas a gente vai explanar um pouquinho hoje sobre joanete. Então vamos lá. Joanete nada mais é do que a inclinação do dedão, ó. Tá aqui o dedão, tá vendo? Ó? Vou colocar aqui para vocês verem. Tá aqui o dedão, né? Ó. E se essa articulação aqui, ó, então o dedão é formado por o primeiro metatarso e as falanges. A diferença da angulação do joanete é com relação a esse osso, ó, que esse osso faz isso aqui, ó, ele vem para cá, né, ó, e o dedão aqui ele vem para cá, formando aquele ângulo. Então o joanete é a angulação do dedo para dentro, né? Então um dedo faz assim e o outro faz assim, ó. Então ele fica naquela curva. Quais são os graus? Então tem um grau nenhum, né, 0, mas tem um grau 1, grau 2, grau 3, 4 e 5. São 5 graus de joanete. Do grau 1 ao grau 2, são as pessoas que só causam uma leve dor, uma queimação, mas é bem tranquilo, não tem a curvatura do dedo. A partir do grau 3, a gente já começa a inclinar um pouco o dedo para dentro. Mais ou menos a inclinação desse dedo gera em torno de 10 graus, né? A inclinação de 10 graus. E aí a partir disso a gente já identifica a pessoa como joanete grau moderado, né? Um grau já bem acentuado. E o que diferencia do grau 3, o 4 e o 5? A quantidade de inclinação e o comprometimento fisiológico e funcional da sua caminhada. Mas a partir do grau 3, a gente começa a observar como é que a pessoa se comporta, né, com os calçados, como é que a pessoa caminha. E aí é o seguinte, no grau 3, a gente precisa observar o quê? O tanto de calo ósseo que tem naquela região, né, aquela parte. Tem gente que tem um calo ósseo gigantesco, tem gente que tem um grau 3, mas um calo bem mais simples. E a inclinação do dedão, ele chega em torno de 10 a 15 graus. Só que, quando esse grau 3 ele começa a evoluir, ele vai pegar o dedo 4, o dedo 2, né, aqui, ó, ele vai pegar o segundo, terceiro, quarto dedo e vai começar a entortar esses dedos. Então, quem tem um joanete mais avançado, o dedão já está entrando um pouco para debaixo dos outros dedos, os outros dedos começam a fazer assim, ó, como se fosse dobrar. Fazer assim, ó. Para quê? Porque tanta força neles aqui que eles começam a subir. E aí é onde entra o grau 4. Porque o grau 4 tem um joanete acima de 20 graus, né? E já tem um comprometimento dos dedos, que já estão ficando dedos de martelo, que é uma inclinação, parece uma ponte assim, os dedos. E isso começa a perder função. Por quê? Você não consegue mais fazer a caminhada da seguinte maneira, tocando o calcanhar, depois o arco, depois sair com o dedão, ó, e sair do solo. Você não consegue mais fazer essa caminhada, porque agora o dedão ele está perdendo função no grau 4. Então o grau 4 é muito importante para a gente ver como anda a função da sua caminhada. Se você não consegue mais fazer isso aqui, ó, dobrar o dedão para poder sair andando, você já está diante do grau 4 e já está com perda da função. E aí a sua caminhada, ela já não mais faz isso. Ela faz isso, ó. Você está andando, marchando. Então a gente vê, é típico do paciente com grau 4, a caminhada marchando, como se ele estivesse numa batida militar. Ele vai andando, marchando. Ele não consegue mais ter aquela fluidez na caminhada. E aí a gente chega no grau 5. O grau 5 é o mais avançado e totalmente cirúrgico. Não existe mais tratamento conservador para o grau 5. Por quê? Já tem um comprometimento da marcha,
né? Os dedos já estão muito encurtados, muito fechados, e aí o dedão não tem mais função zero. E aí começam outras complicações, que são os calos, são as bolhas de pressão, dor diária, todo o tempo doendo o osso, encosta em qualquer lugar já dói. O que acontece com o Joanete? Quais são os fatores causais para essa evolução desses graus? Eu vou colocar uma imagem aqui embaixo, dos graus, do 1 ao grau 5, para você ver mais ou menos onde é que você se encaixa aí, se você tiver Joanete, ok? Se não tiver Joanete, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que tenha, para poder saber qual o grau que ela tem. O que leva a Joanete? Então a gente trabalha hoje com 3 princípios. Então, com base científica, né, fizeram vários testes, várias análises, identificaram o seguinte, que o Joanete, primeiro, ele tem um fator genético, né, tem um fator hereditário é gigantesco, é unânime, então ele é o primeiro fator que eu chamo, tá? O fator de alto impacto, que é o fator genético. Então, se você tem na família gente que tem a Joanete, você não pode ter, mas você tem a grande chance de ter, como pai, mãe, avô, você tem a grande chance de ter o Joanete, desenvolvê-lo no caso. O primeiro fator é esse. O segundo fator é o fator pisada, né? Então, normalmente quem tem Joanete, quem tem um pé muito chato, né, o arco plantar muito próximo do chão, aquele pé plano, e quem tem a pisada tipo pronada. A pisada pronada é quem pisa assim, ó, para dentro, né? Aqui você olha os joelhos para dentro, o pé para dentro, tudo voltado para dentro. Então, quem tem essa pisada tem a razão da pressão mais em cima do dedão, e isso favorece para o fator 1, que é o genético, começar a inclinar, forçar o dedo, inclinar ele para dentro, ok? Então, o segundo fator, pisada, certo? E o terceiro e último fator é os calçados. Então, calçados que apertam o dedão, principalmente as mulheres que usam muito calçado bico fino ou calçado apertadinho na frente, muito cuidado. Se você tiver a genética forte e a pisada para dentro, possivelmente o calçado ele pode estar, né, como se fosse colocando na forma do Joanete. Então, muito cuidado com o calçado. A dica que eu dou é que compre calçados normalmente com um número maior, para que fique com a folga nos seus dedos. Os dedos não precisam apertar, gente. Os dedos precisam de folga dentro do calçado. Eu sei que o salto é muito bom, a sapatilha, o escarpão, né? Esse recado mais para as mulheres. É bonito, é chique, mas cuidado com o uso, não usa diariamente, dá uma folga para o teu pé também, usa sim em situações especiais, né? Esses bicos finos, esses calçados mais finos, usa em situações que precisam disso, mas assim, no trabalho, no dia a dia, procura dar uma aliviada nesses calçados, que isso pode ser fator preditivo para o teu Joanete estar aumentando, ok? E para os homens, os homens é pouco, realmente o Joanete nos homens, o fator hereditário reina em alguns dos casos, mas também tem um fator calçado também e a pisada, né? Então os 3 fatores estão presentes. O calçado são tênis muito apertados, sapatos sociais, também bico fino apertado, certo? Tem mais nas mulheres? Tem mais casos nas mulheres, mas os homens também têm Joanete e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque vai perder a função se ele passar do grau 4, ok? Do grau 4 e grau 5 a gente vai perder função, a gente vai perder a caminhada. É algo tão importante que a gente tem, acordar de manhã e poder caminhar sem dor, né? Então o Joanete ele vai causar muita dor na região do dedão, certo? Então assim, algumas coisas, dicas que eu gosto de dar aqui para os pacientes, para a gente finalizar o vídeo, para ele não ficar muito longo, é justamente sobre chinelo de dedo. Sobre chinelo de dedo. Você sabia que a partir do grau 3 em diante, grau 3, 4, é proibido o uso de chinelo de dedo? Sabe por quê? Porque o chinelo de dedo, quando você coloca o dedo na correia, você separa os dedos. É ou não é? Você coloca alguma coisa ali no meio do dedão. E a partir do grau 3 em diante, o músculo que está dentro, interno do dedão, ele fica bem mais firme, bem mais forte. Então, se você coloca uma correia dentro e fica apertando o dedão, apertando o tempo inteiro para segurar o chinelo com um pé, você está fortalecendo esse músculo ainda mais, favorecendo que ele vá mais para dentro ainda. Então, essa dica é especial. Se você tem Joanete acima do grau 3, grau 4, o 5 é cirúrgico, mas o grau 3 e o grau 4,
Muito cuidado com o chinelo de dedo. Você pode estar ajudando ainda mais esse joanete não voltar, não aumentar mais ainda, ok? Então cuidado com o chinelo de dedo. Outra dúvida que as pessoas têm: Tiago, eu uso separador de dedo para dormir. Ajuda? Depende. Se você estiver no grau 1, 2 e 3, no máximo ali no 3, ajuda. Você separar um pouco o dedo, claro, só usar o separador de dedo não vai ajudar. Você usa o separador de dedo durante a noite e quando se acordar pela manhã, você faz um exercício de mobilidade para ele poder voltar, né? Ajudar mais ainda. Faz um exercício, puxa teu dedão, segura assim na ponta dele aqui assim, ó, puxa para frente, tenta mobilizar assim a articulação, ó, do dedão, bota para um lado, bota para o outro, tenta mobilizar, ok? Ajuda bastante. Então assim, se você tem até o grau 3 no máximo, o separador de dedo ajuda. Do grau 3 em diante, só aumenta a lesão. É a mesma ideia do chinelo, ok? Então essas duas dicas são bem importantes com relação ao uso de calçados que a gente tem e o uso desse separador de dedo. Muito cuidado, você pode estar aumentando a probabilidade desse joanete aumentar. E por último, vamos falar da cirurgia. Os processos cirúrgicos, eles margem assim, hoje em dia se faz cirurgia por tudo, não vou recriminar, cada um faz o que gosta, o que quer da vida, mas assim, no caso clínico que eu já vi precisamente, as cirurgias são feitas normalmente no grau 4, no grau 5, né? O pessoal faz muito, principalmente no grau 5, mas no grau 4 já faz, porque já tem o comprometimento dos dedos. Então ele faz a cirurgia do joanete, faz a cirurgia dos dedos para poder ficar bem esticadinho no chão, boa, certo? E no grau 3 é mais estético, por quê? Não mexeu muito nos dedos, nos outros dedos, só tem a curvatura. E o pessoal faz também no grau 3 esteticamente, para manter o dedo mais alinhado, né? Um dedo que não dói tanto. Ótimo, é uma pedida boa a fazer para quem quer deixar o dedo mais alinhado, tem receio de mostrar o pé por conta do joanete. Ok? Mas aí eu vou deixar o último adendo. Lembra, a cirurgia vai corrigir, vai colocar um pino, vai ter o processo de fisioterapia, vai ser dolorido, não vou falar, né, não vou entrar nesse mérito da reabilitação pós-cirurgia. Você vai precisar sim fazer um trabalho pós-cirúrgico bastante tenso, demorado, tá? Mas ele fica assim bem, depende do método, mas fica bem realinhado o dedo. Dependendo do método que você fez a cirurgia, você precisa sim retomar as causas lá atrás. Lembra? Fator genético, fator pisada e fator calçado. Depois que você fez a cirurgia, pelo amor de Deus, você investiu tanto nessa cirurgia, cuida do teu pé. Vai lá ver como é que você pisa, vai lá ver os calçados, né? Se você tem a genética forte, né? Isso aí não tem como mudar. Mas a pisada tem como mudar, tem como fortalecer os músculos, tem como deixar o tornozelo alinhado para evitar aquela carga excessiva no dedão, ok? Tem como sim a gente trabalhar isso pós-cirurgicamente. E os calçados, parar de usar calçado apertado. Por quê? O joanete, ele tem a tendência de querer voltar, porque o fator genético está dentro, a pisada está errada, o calçado é o mesmo. E aí você faz a cirurgia, passa por todo esse trabalho e depois o joanete está voltando de novo. Acontece? Acontece, não vou mentir para você. Já peguei casos aqui que o paciente voltou o joanete depois de ter feito cirurgia. E aí vai ter que fazer de novo. Ok? Então, para evitar 2 vezes estar fazendo procedimento cirúrgico, se vai fazer, está decidido, já está marcado, faz a cirurgia, depois volta, faz o trabalho de reabilitação para deixar tudo bonitinho, bem certinho. Ok? Tiago, eu não quero fazer cirurgia. Tem algum método que eu possa fazer para poder evitar a projeção desse joanete? Tem. Reabilitação, ver a pisada. Possivelmente você pode usar uma palmilha ortopédica ou não, depende muito do uso. Tem gente que usa palmilha, melhora. Tem gente que usa palmilha, não se dá com a palmilha, normal, é uma técnica comum. Tem gente que usa palmilha e não consegue usar, tá tudo bem, vai para outra técnica, ok? Tenta buscar outros meios, acontece, é normal. Então assim, o mais importante de tudo é você manter a pisada mais próxima do alinhamento, né? Parar de usar calçados apertados, e o fator genético é genético, e você vai carregar esse gene pro resto da sua vida. Ok, pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Depois eu volto com mais um conteúdo bem legal para vocês, ok? Então, muito obrigado por você estar até aí, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.
E eu ia me esquecendo, se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir muito longe, vá acompanhado.